da vida, para não morrermos mais. E nós também, Senhor Deus, não iremos mais temer, não iremos mais, meu Deus, ter medo, ficar atemorizados, não iremos mais ficar assombrados, nem muito menos iremos mais ter pesadelo, não iremos ter dúvidas mais, Senhor, em relação à morte, porque nós não herdaremos mais a morte, e sim a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo de número 2, o versículo de número 7, aonde nós lemos. Ele está falando de onde o homem veio, da onde originou-se o homem. O homem não veio, como diz aí na lei de Darwin, na teoria de Darwin, que o homem procede do macaco. Isso não é verdade, algumas pessoas acreditam nisso. Outros dizem que a vida começou através de uma explosão chamada Big Bang. Isso também não é uma realidade. A vida não se originou do nada. O nada não pode formar nada. Essa é a grande realidade. Mas nós vemos aqui como que se deu isso. Como que o homem passou a ser alma vivente. E é muito claro o texto quando diz que Deus forma o homem do pó da terra. Deus pega o pó da terra, Deus monta o bonequinho e a Bíblia diz que Ele vai colocar algo dele no homem. O homem é feito do pó, do barro, mas a essência que está dentro do homem vem de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus vai soprar nas narinas do homem o fôlego da vida. E é nesse momento que o homem passa a ser a alma vivente. O homem sem o Espírito de Deus, ele não é nada. Acabou, ele é somente o barro, é somente o pó. Mas quando ele tem o Espírito Santo de Deus, aí ele passa a ter valor. Ele passa a se parecer com Deus, porque ele tem algo que procede e que vem do Senhor. O que eu quero que os irmãos entendam aqui, onde nós lemos aqui, muitas pessoas não têm entendimento. Muitas pessoas falam sobre esse fruto que Adão comeu. Irmãos, o fruto que Adão comeu e que foi a causa da desobediência e que se transformou em pecado, porque desobediência é pecado, é transgressão. A desobediência de Adão foi comer o fruto não da vida, mas sim o fruto do conhecimento, do bem e do mal. O homem tinha livre acesso a todas as árvores e a todos os frutos. Mas a orientação de Deus, como nós lemos aqui, a instrução de Deus era para que ele não comesse o fruto do conhecimento. A Bíblia fala o fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando na verdade, interpretado por nós esse versículo, nós chegamos à conclusão ou entendemos que o fruto não era mal. Muito pelo contrário, todo fruto que Deus fez e tudo aquilo que Deus criou, a Bíblia diz categoricamente que era bom. Tudo era bom. E viu Deus que era bom. Tudo que ele fazia, ele via que era bom. Tudo que Deus criou era bom. Então essa árvore também era boa. Ela passou a se tornar o mal na vida do homem através da desobediência. Se Deus diz para você, não faça tal coisa, e você resolve fazer e pagar o preço, não é que aquilo que você iria fazer está o mal. O mal acontece através da desobediência, seria o castigo, seria a punição. O fruto era bom, só havia o bem no fruto do conhecimento. O mal ele passou a conhecer como consequência, ou reflexo da atitude dele em comer o fruto, em desobedecer. É como se um pai falasse assim para o filho, está vendo esse chocolate? Ele está com a validade dele em dia, você pode comer dele, ele não vai lhe fazer mal, mas eu estou lhe dando uma ordem, não coma esse chocolate. Ele é meu, não é para você tocar nele. Se você tocar nele, você vai morrer. Não porque ele vai te matar, não é ele que vai te matar o chocolate. O que vai te matar vai ser a consequência da sua atitude, a sua desobediência, que vai trazer essa consequência. Pois bem, aí a pessoa vai lá e come o chocolate. Não foi o chocolate que era mal. A desobediência ao comer o chocolate trouxe uma punição, um castigo. Por causa que você comeu esse chocolate, agora vai acontecer isso, isso e isso. É a consequência. Então entendemos que a árvore do conhecimento não era má. Mal seria o que o homem iria conhecer posteriormente se ele comesse daquele fruto. Então a árvore da vida, essa o homem poderia comer livremente. Veja o versículo 16 e veja o versículo de número 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizer, olha o que Deus vai ordenar ao homem. De toda a árvore do jardim
comerás livremente. Você tem liberdade. Você está livre aqui nesse jardim para comer, usufruir de qualquer um desses frutos que tem em todas essas árvores. Deus deixou bem claro. Todas essas árvores dão fruto e você pode retirar e comer desses frutos. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que comer dela, certamente morrerás. A observação de Deus para o homem era só nessa árvore, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Já que o homem, para permanecer vivo naquele lugar, porque ali já não existia morte, não havia morte, nunca houve-se uma história de que alguém havia morrido até então, não existia pecado, não existia nada disso, o homem iria viver, não iria morrer, porque ele tinha acesso a essa árvore. A árvore da vida, ela era a garantia de que esse homem, ele iria permanecer sempre vivo, sempre inteiro ali naquele lugar. Ele não iria morrer, não iria envelhecer. Aquele fruto era a garantia. Mas nós vemos que quando o homem desobedece a Deus, e é a queda do homem, o homem vai ser retirado do jardim. Ou seja, sendo retirado do jardim, ele vai ser retirado também de perto dessa árvore da vida. Sendo retirado de perto da árvore, é fácil nós concluir que ele não tem mais como comer daquele fruto. Deus vai colocar anjos guardando aquela árvore. Até os dias de hoje existem esses querubins guardando, não é? E o homem agora não tem como chegar mais até essa árvore. Ele é retirado. Agora ele vai conhecer aquilo que Deus falou, a morte. É nesse momento que a morte vai acontecer. Mas quando nós falamos dessa morte e Adão continua vivo, que tipo de morte é essa? Dois tipos de morte. A primeira morte que vai acontecer, que nós já conhecemos, é a morte espiritual. A morte espiritual, ela não se dá no físico, a pessoa continua viva, andando, respirando. Ela anda e todo mundo consegue vê-la, ela não é um espírito andando, vagando. Porém, ela está morta espiritualmente porque o espírito dela agora está longe do Espírito de Deus. Toda pessoa que está andando nesse mundo, peregrinando nesse mundo, e que não conhece a palavra de Deus, e que está longe dos caminhos do Senhor, essas pessoas aparentemente, elas estão vivas. Ainda que você veja um sorriso no rosto dessa pessoa, um brilho no olho, ainda que você veja ela com belas roupas vestidas, participando de grandes banquetes, ainda que você veja essa pessoa dando testemunho dizendo: eu sou a mais feliz do mundo, ainda assim, essa pessoa está morta espiritualmente, porque ela está longe do Espírito de Deus. A segunda morte é a morte física. A morte física é quando o seu corpo ele para de funcionar. Os seus órgãos vitais, eles param de funcionar. Falência desses órgãos. A pessoa não respira mais, o coração não bate mais. Fisicamente é diagnosticado que ela está morta. Ela entrou em óbito, essa é a morte física. A morte espiritual, existe uma solução. A pessoa está morta espiritualmente, mas a qualquer momento da vida dela, ela pode ter conhecimento da palavra, como nós pregamos aqui, como é pregado nas rádios, na televisão, nas ruas e em todos os lugares. A pessoa chega ao conhecimento da verdade, e ela, quando chega ao conhecimento da verdade, ela passa agora a ter uma vida espiritual com Deus. Ela agora que estava distante espiritualmente, ela passa a se aproximar de Deus espiritualmente. Ela sai da condenação e agora ela está embaixo da graça do Senhor, do favor alcançado por Deus. A morte física já não. A morte física, a pessoa morreu e fechou os seus olhos, ela não tem mais como tomar decisão. Ela não tem como mais fazer escolha. Acabou ali para ela. Agora não tem mais como. Se na vida que ela teve, ela assumiu o compromisso de receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ela dedicou a sua vida a Deus, essa pessoa vai receber o que nós vimos lá em Apocalipse. Ela vai comer desse fruto, irmã Cida, que está no paraíso de Deus, porque ela vai estar lá com o Senhor. É lá que vai estar todos os justos, todos os santos do Senhor. E ela vai poder usufruir desse fruto e vai viver eternamente com Deus.
Quem estava longe do Espírito de Deus, agora lá vai viver eternamente próxima do Espírito de Deus. E isso é vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquela pessoa que morreu nas suas transgressões, no seu mau caminho, e que não quis, de nenhuma forma, ela não quis reconhecer Cristo Jesus. Ela zombou, ela escarneceu como muitos fazem. Ela levou na brincadeira, ela achou que isso aqui era apenas mais um livro escrito por homens comedores de arroz e feijão, como muitos falam. Alguém disse para mim, como é que você acredita nisso? Sendo que isso aqui foi escrito por um homem que é falho, por um homem que é pecador. Eu falei, meu amigo, isso entra numa dimensão de fé. Eu não tenho como provar a veracidade da palavra de Deus, mas pela fé eu creio que a palavra é escrita, ela foi inspirada por Deus. Homens escreveram inspirado, como está escrito. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e ela é apta para corrigir, exortar o homem, para que ele se torne perfeito nos seus caminhos. Essa é a verdade. Mas muitas pessoas, para quererem justificar o fato de não quererem estar perto de Deus, eles querem dizer que a Bíblia não tem valor, que não acrescenta nada na vida das pessoas, que é perda de tempo estar dentro de uma igreja como essa. Mas não é perda de tempo, não. Perda de tempo é você estar aí fora, fazendo tudo aquilo que o mundo quer te oferecer. Isso aqui que nós estamos fazendo não é perda de tempo, é ganhar tempo, e é o que nós estamos fazendo aqui no nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. A morte agora passa a entrar no mundo. Não existia a morte. Adão desobedece, a morte entra no mundo. Veja só esse detalhe. A desobediência de Adão, irmã, vai abrir uma porta. E essa porta que vai abrir, vai fazer passar por ela, não uma coisa boa. Eu quero que os irmãos entendam que toda e qualquer desobediência, que é a mesma coisa que o pecado. Pecado é desobediência, é errar o alvo. Toda vez que eu transgrido, eu estou abrindo uma porta, irmã Cida. É por isso que você já ouviu aquele ditado que diz, fecha as brechas. Não é assim? Olha, irmão, vigia, fecha as brechas, não é isso? Por que ele diz isso? Porque se você deixar uma frestinha, a brecha, o que vai acontecer, irmã Cida? O que passa por lá? A Bíblia diz, eu acho que é em Provérbios ou é Eclesiastes, que pode entrar uma serpente por ali, uma cobra pode morder, não é assim? E nós temos que tomar esse cuidado. Mas Adão não tomou. Enfim, ele abriu a porta. Quem passa por essa porta? A morte. A morte vai estrear. A morte vai entrar nesse cenário agora. Ela vai fazer parte. Ela vai andar lado a lado com os homens. Ela vai andar grudada no homem. A morte vai reinar na vida do homem. A morte, ela vai reinar sobre o homem não vai ter mais poder sobre ela. O homem vai viver embaixo de um jugo agora. Ele vai viver embaixo de uma condenação. Nada do que ele possa fazer, irmã Cida, pode mudar a situação dele. A condição em que ele está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 13, eu vou ler aqui, para nós terminarmos rápido essa palavra aqui, só para os irmãos entenderem. Inclusive eu estou pedindo para a Simone sempre estar gravando, porque lá no meu trabalho tem algumas pessoas que eu estou falando de Jesus, outras pessoas que eu estou evangelizando e eu estou entregando o DVD com a mensagem para essas pessoas, para que essa palavra alcance essas pessoas. Deus colocou isso no meu coração e eu estou fazendo isso para glorificar o nome do Senhor. Amém. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 13. Olha só o que está escrito. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou. Está escrito ou não está? Desde Adão, está vendo? Começa em Adão. A morte reinou desde Adão até Moisés. E até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Olha só que coisa interessante, uma dúvida que muitos têm aqui. Veja que a morte ela entra através da desobediência, ela está fazendo parte agora do mundo, e ele diz aqui na continuação que a morte vai reinar, ela vai estar reinando agora, de Adão até Moisés, e vai reinar sobre também aqueles que não tinham pecado, a semelhança de Adão. Ou seja, eu não tenho nada a ver com Adão.
E por que eu sou pecador? Está explicado aqui. A atitude de um homem, ele abre uma porta, e aquilo que vai passar pela porta não vai só prejudicar ele, irmã Cida, vai acabar prejudicando toda uma geração, toda uma nação. As gerações que vão vindo depois de Adão vão sendo impactadas. Parece que essa herança maldita vai alcançando a vida das pessoas. Mas por culpa de quem? Culpa de um homem só, irmã Cida. Adão. É por isso que hoje alguém olha para mim e fala assim, mas o que eu fiz de errado? Só porque eu tomo uma cervejinha? Só porque eu fumo um cigarrinho? Não, não tem nada a ver isso. O pecado está relacionado lá atrás. A condição do homem por causa da morte. Ele está sob o domínio da morte. Quando ele recebe Jesus e ele crê na palavra de Deus, ele sai debaixo da condenação. Passa da morte para a vida, como está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus os transportou do império da morte, Colossenses 1,13, para o reino do Filho do seu amor. Mas enquanto eu não tomo uma decisão, eu continuo preso nas trevas, eu continuo preso naquele lugar terrível, mesmo vivendo no tempo da graça, irmã Cida. Pessoas vivendo no tempo da graça e que estão amarradas, prisioneiras, escravas do pecado, e nós vemos isso o tempo todo, ou não vemos? Claro que nós vemos. Jesus veio, mas para aqueles que o receberam, não para aqueles que não o receberam, porque a Bíblia diz bem claro, todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que o receberam, mas aquele que não recebe a Deus, irmã Cida, ele continua embaixo da condenação, ele continua vivendo embaixo da morte. Veja só essa herança passando para as pessoas no versículo 14 do capítulo 5. Está escrito claramente, olha só: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura de vir nesse mundo. Então você vê aqui de uma maneira bem clara. No versículo de número 12, olha só o que está escrito: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Adão, ele começa abrindo a porta e isso vai passar para a vida de todas as pessoas e vai alcançando as pessoas. Irmãos, a morte na vida de Adão, ela vai acontecer em dois estágios. E vocês vão ver e vão perceber como acontece conosco. Como é que acontece com as pessoas? Essa coisa de ela começar a entrar embaixo de um jugo. A morte começa a passar a reinar na vida das pessoas. O Espírito de Deus vai se afastando da pessoa. Veja como acontece isso. Olha só na vida de Adão como aconteceu. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 6. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Esse foi o exato momento em que Eva vai comer do fruto e vai levar para o marido o fruto. É esse exato momento da desobediência. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Olha o versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. Olha só como é que começa o negócio. A pessoa, quando transgride, isso acontece nos dias normais, a pessoa transgrediu, desobedeceu a Deus, a primeira coisa que ela vai sentir, o primeiro sintoma, ela vai se envergonhar de Deus. É por isso que você vê muito irmão que vai se afastando da igreja, não quer mais vir na igreja. Sabe por quê, irmã Cida? Não quer mais ouvir a voz de Deus. Está com vergonha. Não é assim que acontece? Quando as pessoas vão desviando. Ô irmão, por que você não apareceu mais na igreja? Ele sumiu. Por quê? Ele não quer ouvir a voz de Deus. E por que ele não quer ouvir a voz de Deus? Com vergonha. Vergonha daquilo que ele fez. Porém, muitos têm vergonha, né? Que a gente às vezes fala para as pessoas que elas têm que tomar vergonha na cara, não é? Muitos têm vergonha e reconhecem que realmente fizeram algo errado. Eles reconhecem. Porém, não dão um braço a torcer e continuam fazendo as coisas erradas. Esse tipo de vergonha não agrada a Deus. É aquela pessoa que tem vergonha e fala: meu Deus, eu estou arrependido e vem buscar o Senhor. Esse tipo assim agrada a Deus. Mas veja que Adão vai ouvir a voz do Senhor. Ele tinha intimidade com Deus. O Espírito de Deus andava ali naquele jardim
E Adão conversava com Deus, Deus comunicava-se com o homem. Eu costumo dizer que o homem precisa da orientação de Deus, não é? Da instrução de Deus. Era isso que Deus fazia. Deus ia ali para orientar Adão, para instruir ele, conversar com ele. Era um amigo ali de Adão mesmo. Mas quando Adão peca, Adão agora sente vergonha e vai se esconder de Deus. E Deus chamando Adão, 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 e Adão escondido. Olha só o que vai acontecer. Olha só, o primeiro estágio da morte, a pessoa sente vergonha e veja que ela vai se esconder. Não é Deus que se esconde da pessoa, a pessoa se esconde de Deus. Agora, o pecado, ele cria, irmã Cida, uma muralha entre Deus e o homem. Não é isso? Isaías 59, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que possa salvar, porque o Senhor não é doente, não é? O Senhor, ele é perfeito. E nem os ouvidos do Senhor estão agravados, ensurdecidos, para que ele não possa ouvir. Ou seja, os ouvidos de Deus é sadio também. Mas ele diz que o que faz acepção, o que causa a separação, é o pecado da pessoa, que esconde o rosto da pessoa de Deus, para que Deus não veja a pessoa. Então entenda isso, primeira coisa. O homem vai se esconder. E aí vai sentir vergonha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o segundo estágio da morte. O primeiro é esse, da morte espiritual. O segundo, a separação do homem com a árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículo de número 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas e peles e o vestiu. Veja Deus agindo. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que o havia tomado. Olha só, o Senhor falou, agora ele é como um de nós. Entendeu? Mas para que ele não venha comer desse fruto e venha viver eternamente, veja que o fruto ele dava a condição da pessoa viver eternamente, não dava? Está escrito, eu não estou mentindo. Mas o Senhor disse, para que ele não venha viver eternamente, porque Deus já havia falado que se ele comesse ele iria morrer. E Deus não volta atrás na sua palavra. Deus não poderia falar, pode comer livremente do fruto, se ele já havia falado. É o que eu disse, Deus, por mais que ele goste de nós, eu falei isso para a Simone, por mais que ele nos ame, por mais que nós estejamos fazendo a obra de Deus, se você vai contra a palavra de Deus, ele não é fiel a você, ele é fiel à sua palavra. Então, independente dele gostar de você ou não, não é ele que julga. O próprio Jesus falou para aquelas pessoas, se vocês não querem me receber, tudo bem, eu não julgo, eu não condeno vocês. Mas a palavra que eu vos tenho falado, dito, essa vos julgará naquele dia. Não é assim que está escrito? Está escrito, esta palavra que eu vos falo, essa vos julgará naquele dia. Não sou eu não condeno ninguém, mas a palavra. Quando nós não damos ouvido a ela, louvado seja o nome do Senhor. Aí talvez você diga assim para mim, poxa vida, Deus é mau, né? Poxa, Deus pega uma árvore, né? Porque dizem que essa árvore aí do conhecimento, ela era muito bonita. A própria Eva olhou e achou ela agradável aos olhos, né? Boa para dar entendimento para comer, não é isso? E muitos até dizem que essa árvore se semelha, o fruto dela, a maçã, não é? Porque é bonita, não é? A gente vê até nos filmes, esses filmes de conto de fada e tudo mais, não é? Mas não é uma verdade. Deus jamais iria pegar e colocar uma árvore mais bonita do que todas para Adão ir lá pegar a árvore da vida que estava do lado dela e ele falar, meu Deus, que isso, eu quero pegar. Deus não faria isso. Por que Deus não faria? Porque está escrito no versículo 16, se você for ler, olha, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Essa árvore que ele falou que poderia comer livremente, todas elas tinham os mesmos aspectos, todas eram igual, as aparências delas eram a mesma. Qualquer fruto dela era desejável e agradável para se comer. Não era só uma árvore, mas todas elas tinham a mesma característica. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só o versículo de número 9. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Ou seja, toda árvore que brotou da terra, ela era agradável ou não era? E boa para quê? Para a comida. Ou seja, toda árvore que brotou da terra era agradável aos olhos, à vista, e boa para se comer. Por que então que Eva agiu dessa forma? Foi Deus que tentou ela? Não. Quem tentou Eva? Todo mundo sabe. Foi o diabo, não foi? O diabo usa o corpo da serpente e vai tentar ela. Na verdade, Eva não estava nem interessada no fruto, irmã Cida.
Mas sabe o que foi que cegou a Eva? A incredulidade. Irmão, você sabe o que é incredulidade? É a incapacidade que nós temos de crer em Deus. É Deus falar com você e você falar assim, olha, Deus falou com você, você já ouviu a orientação de Deus, aí o que acontece? Alguém vem falar com você e você dá ouvido. Poxa, se Deus já falou com você, para que você vai dar ouvido? Não precisa dar ouvido. Ah, meu irmão, vamos lá comigo, não, Deus falou que não, eu vou embora, eu não quero passar por aí, porque Deus já falou que não. Mas tem gente que fica dando ouvido, e é esse negócio de dar ouvido, irmão, assim, que acaba destruindo a pessoa. Eu disse aqui, as más conversações corrompem os bons costumes. A pessoa vai lá e dá ouvido. Aí o que acontece? Ela vai sendo seduzida. Ela começa de alguma forma sendo seduzida por aquelas palavras. Ela começa a ver as coisas de uma maneira diferente. O pecado vai perdendo a característica dele. A pessoa começa a ver um pecado agradável. Começa a ver um pecado bonito, gostoso. Vamos lá comigo. É só uma festa. Lá, você não se preocupa não, que ninguém vai te oferecer nada não. Nós sabemos quem você é. Aí a pessoa pega e fala, não, mas eu não vou, eu tenho que fugir da aparência do mal. Meu Senhor falou para fazer isso. Não, mas vamos lá. Fica tranquilo, você está comigo. Pode confiar em mim, que você estando comigo, você está com Deus, meu irmão. Como é que uma pessoa dessa, você pode falar que você está ali onde você está com Deus? Você está com Deus nada. Aí a pessoa vai, aí chega lá, o que acontece? A pessoa volta para casa embriagada, não é? Acontece uma desgraça na vida da pessoa, por quê? Porque ao invés de confiar em Deus, ela confiou em quem? Nos outros. É assim que acontece. E foi o que aconteceu, Eva estava ali. Aí a serpente vem falando com ela no capítulo 3, dizendo para ela, você não vai comer não? Ela falou, claro que não. A orientação de Deus foi a seguinte, eu posso comer de todas as árvores, menos dessa. Essa ele falou, não coma, não toque, não pegue dela. Mas a serpente falou que nada. Que nada. Sabe por que ele não quer que você coma? Porque ele sabe que se você comer, você vai ficar igual a ele. Ou seja, Deus é egoísta. Ele quer que você seja diferente dele. Mas o homem já era, irmão, a imagem e a semelhança de Deus. Já se parecia com Deus. Aí a serpente começa a iludir a mulher. Se você comer desse fruto, nossa, seu entendimento ele vai abrir. Você vai se tornar, quem não quer ser igual a Deus? Todo mundo quer ser igual a Deus. O próprio Lúcifer quis ser igual a Deus e foi arrancado lá do céu, não foi? E agora ele está dizendo a mesma coisa para quem? Para Eva. Você vai se tornar igual a Deus. Que isso? Aí o que aconteceu? Ela se tornou igual a Deus? Depois que ela comeu, se tornou ela sendo igual a Deus? Se tornou nada. Ela se tornou igual ao inimigo, igual ao próprio diabo. Porque agora ela está vivendo igual o diabo viveu, embaixo de condenação, embaixo do jugo da morte. Ela achou que ia ser igual a Deus, mas não ficou igual a Deus, não. Ela foi até expulsa do lugar onde Deus estava. Meu irmão, nós temos que tomar cuidado, porque a serpente continua enganando a vida das pessoas, como enganou a Eva. A incredulidade fez Eva dar ouvido à serpente, foi tentada pela serpente, e a Bíblia diz claramente que ela olhou para o fruto, desejou no seu coração, olha só, achou agradável aos seus olhos para dar entendimento, tomou dele e comeu. Meu irmão, e aí a vida dela se transformou num inferno. A família dela vai se transformar no inferno. Eu quero dizer para você, toda e qualquer transgressão sua, todo e qualquer pecado meu e seu, vai trazer consequências drásticas. Não somente para mim e para você, porque tem muita gente dizendo, não, eu faço, e acontece, é minha vida, é eu que vou me prejudicar, não é? Quando na verdade o que tem de mãe chorando nas penitenciárias, o que tem de mãe sofrendo por causa dos filhos que estão nas drogas, internados, o que tem de mãe sofrendo agora velando o seu filho, não é, Placida? Por quê? Foi ela que pecou? Quantas vezes a minha mãe não olhou para mim e falou, filho, eu quero morrer, eu não aguento mais essa vida. Eu falei, que foi, mãe? O seu irmão. Ela não queria morrer por causa dela, ela queria morrer por causa dele, porque ela não aguentava mais ver aquilo. E eu disse, não, mãe, quem tem que morrer é ele, não é a senhora, porque é ele que está fazendo o que é errado, não é a senhora. Como que a senhora vai morrer se a senhora está fazendo o que é certo? Meu irmão, só parar para pensar. O que está fazendo o que não presta é que vai morrer. Quem está fazendo o que é certo está escrito na palavra de Deus, vai viver eternamente com o Senhor nosso Deus. Glória essa é a grande verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os cultos eram agradáveis, bom para se comer, assim como tudo que Deus fez. Existem algumas coisas que Deus falou, não, aí não, tem um limite. Todas as coisas me são lícitas, está escrito. Mas nem tudo, nem todas as coisas me convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer, mas eu também não posso me deixar dominar por elas. Não posso. Eu tenho que ter um domínio
sobre essas coisas. E existe esse domínio, porque existe o Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. Irmão, se coloca de pé no teu lugar. Vou resumir o finalzinho agora para a gente terminar. Essa mesma luta que Adão viveu, essa tentação ali no Jardim do Éden, nós vivemos hoje de uma maneira pior. Eu vou dizer porque é pior. Talvez você ainda não consiga imaginar como, mas eu mostro que é pior. Porque antigamente só teve a serpente agindo, o homem não tinha pecado. Tenta imaginar hoje que a serpente continua agindo e agora a carne também. E aí? Agora a sua carne tem desejo, não é isso, irmã Cida? E não tem nada a ver com o diabo, a carne própria, ela tem desejo, por isso ela vai morrer, a carne morre, o espírito não. O espírito vai viver, vai permanecer. A carne ela é tendenciosa, o apóstolo Paulo diz, e ela tem desejo próprio. E agora tem o diabo agindo em união com a nossa carne. Porque tudo aquilo que o diabo pede para nós fazer no nosso ouvido é aquilo que agrada a nossa carne. Por isso que nós temos vontade de fazer. Mas nós temos que se sujeitar a Deus, fazer a vontade do Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Os que estão em Cristo crucificaram as suas carnes com as suas paixões, não é isso? E hoje eles vivem para quê? Vivem pela fé. É o que está escrito na palavra de Deus. Então, se nós olharmos a palavra de Deus, e nós iremos ver claramente que muitas vezes não é o diabo que levou a pessoa a pecar, foi a própria carne. Nem precisou o diabo se aproximar. A própria carne da pessoa, a natureza dela levou ela a pecar. Não foi o diabo, ia chegando perto, ele falou, nossa, já se antecipou. Ele até fica impressionado, ele fala, poxa vida, fez um bom trabalho. Nem precisou, se eu tivesse ido, talvez o trabalho não tinha ficado tão bom, né? E é assim que acontece. Às vezes a pessoa vai lá com a natureza dela e peca. Então Deus não tenta ninguém. Por que Deus está mentindo? Não, Deus não tenta. A Bíblia diz claramente, Deus não tenta ninguém e de ninguém ele pode ser tentado pelo mal. Não é isso? Nós somos tentados, ele fala, quando nós somos atraídos pelas nossas concupiscências. Quando nós vamos lá e cobiçamos, não é isso? Aí ele fala que nós somos tentados. E aí nós damos um fruto que é o chamado pecado. Mas a palavra de Deus, ela diz claramente, lá em 1 Coríntios 10:13, não sobrevenham sobre vós, tentação nenhuma, a não ser o desejo da vossa própria carne, não é isso? Em querer fazer o mal. Não foi Deus. Vocês foram tentados por uma tentação que ela vem exclusivamente da vossa carne. Mas o vosso Deus, que assiste nós nas nossas fraquezas, ele age ainda com graça e fidelidade diante de uma situação como essa. Ele não te tenta, mas ele te dá um escape para que você possa passar pela tentação. Ele não te dá um jugo, um fardo maior do que você possa carregar. Então, se você está vivendo um momento difícil, peça a Deus, Deus, eu preciso de um escape. Deus dá. O escape, você passa pela situação. O que Adão fez aqui, ele não pediu ajuda para Deus. Ele simplesmente foi lá e cedeu ao pecado. Então, antes de pecar, meu irmão, vamos ceder a palavra de Deus, vamos dar ouvido, vamos dar crédito ao Senhor, porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:8, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Atos, capítulo de número 7, em Romanos capítulo 7, ele fala assim, miserável homem que eu sou. Quem me livrará desse corpo de morte? Esse corpo é um corpo de morte. Ele mesmo expressa isso dizendo que esse corpo tem vontade própria e ele batalha, ele luta contra o Espírito. Ambos se opõem um ao outro para não fazer o que eles querem fazer. A carne quer fazer uma coisa, o Espírito quer fazer outra. E nós temos que nos sujeitar a Deus. E é muito mais difícil, irmã Cida, se sujeitar a Deus do que a carne. Eu falo isso com muita verdade. É mais fácil a pessoa fazer o que não presta do que o que presta. E eu dou um exemplo disso aí. Pode ver, a maioria das pessoas quando estão passando por luta, problemas, eles pensam em roubar, não é? Tá, vou roubar. Ah, meu filho está passando fome, eu vou roubar. A gente já viu muitos casos assim, não é? Aconteceu algum problema com essa situação, eu vou tirar minha vida. A pessoa quer tirar a vida, quer tomar. Por que a pessoa só quer fazer desgraça quando está vivendo um momento difícil? Por quê? Quando você está passando por um momento difícil, você não quer abraçar as pessoas, ajudar as pessoas e visitar as pessoas que estão doentes? Porque é algo bom. E esse algo bom vem de Deus. E a pessoa que não está conectada com Deus, o inimigo coloca no coração dela, você tem que desaparecer, sair de cena. Muitas delas ainda querem matar as pessoas. Eu vi nesses dias aí o pai tirou a vida dele e tirou a vida do próprio filho também. O que o filho dele tinha a ver com isso? E aí nós
tinha nada a ver. E acabou pagando o pato também, não é, Marcelo? Por quê? Por causa de um erro de uma pessoa, outros têm que padecer? Não, meu irmão, tem que ser diferente. Vamos fazer o que é certo, porque se você for uma bênção, toda a tua família vai ser uma bênção também. Tudo que girar em teu torno vai ser uma bênção também. Adão saiu do paraíso. A figura de Adão é a figura do filho pródigo hoje, que pode retornar novamente para a casa do pai. Existe essa possibilidade. Mas para ele retornar, ele precisa, como filho pródigo, reconhecer que o melhor lugar para ele estar é na casa do pai. É na presença do pai. Ele precisa reconhecer que ele não tem a capacidade de tomar conta da sua própria vida, por mais inteligente que ele seja. Ele precisa reconhecer que ele sozinho ele não chega em lugar nenhum. O lugar mais próximo que ele chega é no meio da onde está a lavagem dos porcos, a comida dos porcos. É o lugar mais próximo onde ele consegue chegar sem Deus. É naquele lugar onde ficam os porcos lá, naquele lugar de lama. É o lugar mais próximo onde a pessoa chega sem a presença de Deus. E o filho pródigo, quando reconhece que ele pecou contra os céus, que ele pecou contra o seu pai, e ele diz, eu vou voltar. Eu vou dizer, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho mais. Eu pequei, me aceita como um servo do Senhor. Aí quando ele volta e ele reconhece, o pai recebe ele de braços abertos. Deus está de braços abertos para receber essa humanidade que está caída, que está perdida e que está prostrada. Mas a condição é, nós precisamos reconhecer, deixar o orgulho de lado, se prostrar diante do Senhor. A irmã Cida falou aqui muito claro, que quando nós estamos de joelho, nos tornamos grandes. Glória a Deus. É isso que nós precisamos fazer, quebrantamento diante de Deus. Jesus. Senhor, eu quebrei a cara, eu achei que eu sabia, mas não sei nada. Eu achei que eu conseguia fazer, mas eu não sei fazer nada. Por isso eu estou voltando, Senhor, com a cabeça baixa, mas com a convicção de que se o Senhor me estender as mãos, eu vou mudar a minha vida e não vou ser mais o mesmo. E ele voltou, e ele recebeu perdão. Existe perdão, meu irmão, mas o diabo coloca no coração das pessoas, não volta mais não, porque o tanto que você já pecou, se você voltar, você precisa viver umas 2 gerações aí, para você pagar esses pecados. Para com isso. Não dê ouvido ao inimigo, é só se aproximar do Senhor, e você vai estar se aproximando da salvação. Amém. Irmãos, para finalizar, nasce os filhos de Adão, nasce os filhos de Eva, vai nascer Caim, vai nascer Abel. A Bíblia diz que Caim era do maligno. Veja só que já vai haver na semente deles aí, né, uma mistura, um equilíbrio do bem com o mal. Caim era do maligno. E a palavra do Senhor diz claramente que Caim não vai querer dar ouvido a Deus, porque Deus vai falar com ele ou não vai. Deus vai dizer assim a Caim, Caim, tem uma coisa batendo na tua porta. A mesma coisa que bateu na porta de Adão e de Eva, e eles abriram a porta, estava agora batendo na porta do filho. Caim, o pecado está na porta. Você tem que fechar as brechas, você que tem que dominar, Caim. Esse mal é contra você, você vai se prejudicar, Caim. Aí Caim faz o quê? Ele abre a porta. E quando ele abre a porta, a desgraça acontece novamente na vida do irmão dele, da família. A família de Caim vai viver também uma desgraça também. O filho dele, chamado Lameque, ele também vai matar um monte de gente. Pessoas vão encostar nele, ele vai matar. E a desgraça sucede. E a Bíblia diz que o pecado vai se multiplicando. E Deus vai querer dar um fim, tudo isso mandando um dilúvio, meu irmão. Porque Deus não aguentava mais o pecado. E tudo isso sabe por quê? Porque quando você abre uma porta, passa uma boiada, não é? E passa mesmo, o diabo entra com os 2 pés e ele leva um monte de demônio. A Bíblia diz claramente, irmã Cida, que o inimigo, quando ele sai do corpo de uma pessoa, ele procura um lugar para ficar, não achando, ele volta. Encontrando a casa vazia, ele entra, não entra sozinho, ele entra com mais 7 piores do que ele. Ou seja, quando o diabo ele entra trazendo o inferno todo para destruir a vida da pessoa. E por isso nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que abrir os nossos olhos para que essas portas não venham se abrir. Deus falou comigo essa semana. Eu quero dizer para os irmãos, essa palavra veio primeiro para mim. Eu estou começando a fechar essas portas, estava aberta, meu irmão, estava passando coisas que não deveriam passar. E Deus mostrou para mim. E Deus mostrou para mim, sabe por quê? Porque Ele me ama. Ele mostrou para mim porque Ele quer que um dia eu possa comer daquele fruto lá. Ele mostrou aquilo para mim, sabe por quê? Porque Ele falou, o teu final vai ser esse, se você não aceitar aquilo que eu estou oferecendo para você. Meu irmão,
É hora de fechar as brechas. É hora de mudar a nossa vida. É hora de nós fazermos algo novo acontecer. É tempo de nós glorificarmos o nome do Senhor. Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te glorificar, te agradecer, ó Deus, por essa noite abençoada e maravilhosa na tua presença. Ouvimos a tua palavra, Senhor. Nós vimos ali, meu Deus, que Adão, ele não conseguiu se sujeitar ao Senhor. Ele não conseguiu resistir ao diabo. Mas nessa noite, nós nos sujeitamos à tua palavra. Nós resistimos ao diabo e sabemos que ele vai fugir de nós, porque maior é o Senhor nas nossas vidas. Deus, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, as tuas filhas, aqueles que não vieram, aqueles que estão espalhados por esse mundo, Deus, que eles cheguem ao conhecimento da tua verdade, Senhor, que a morte, a condenação, a maldição que estava sobre essas pessoas caia por terra agora. É tempo da sua luz resplandecer, da sua luz vir sobre as nossas vidas, Senhor. É tempo de um homem, meu Deus, pecador se arrepender, do homem pecador se lançar aos seus pés, se render ao teu Espírito, Senhor. É tempo dos nossos olhos se abrir, porque o Senhor está à porta. O Senhor disse, meu Deus, volta ao primeiro amor, retorna às primeiras obras. Lembra-te de onde você caiu, Deus. Eu me levanto hoje, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus, para praticar as primeiras obras e glorificar o nome do Senhor, Deus. Que o inferno seja envergonhado nessa noite, que tudo aquilo que veio, meu Deus, trazendo enfermidade espiritual, morte espiritual, tudo isso vai sendo arrancado, vai sendo retirado, vai sendo destruído. Recebe o alívio, recebe a paz, a presença do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Amém, Jesus. Irmãos, isso que o irmão falou no início, né, nós recebemos uma noite em casa, um irmão da Igreja Batista, que sempre frequentou aqui os nossos cultos, a família toda dele, trouxe um rapaz que estava fazendo medicina, estava no 3º ano de medicina. E ele queria saber como que iniciou o mundo. Como ele ouvia lá fora dizendo que o homem veio do macaco, ele queria saber como que Deus criou o mundo, fez o mundo, né? E eu dei essa passagem para ele, todinha de Gênesis, né? Como Deus criou, né, o homem e tudo, né? E louvado seja Deus, ele aceitou, sabe, irmão? Amém. Glória a Deus. Ele estava querendo saber, né? Porque geralmente os médicos, antigamente, eles não criam muito, né, no poder da palavra, não, sabe? E agora a gente já vê médicos cheios da graça de Deus, poderosos do Espírito, né? E que eles crêem e que também na medicina deles, eles agem, né? Como se diz, na confiança que Deus está com eles. Glória a Deus por isso. Amém. Vamos então agora orar ao Pai Nosso.